Alô, lotequeiros de plantão! Vamos para os meus palpites para a loteca concurso 1163. A última loteca do ano, o último concurso, pagará R$ 200.000 para quem acertar 14 jogos. Vou dar esses palpites após a rodada de meio de semana aqui dos Jogos Europeus, pela Europa League, pela Liga dos Campeões da Europa e pela Conferência League. Todos jogaram, acompanhei agora há pouco o jogo entre Lyon e Frankfurt da Alemanha. O Lyon venceu por 3-2. Também teve o jogo do Rangers da Escócia contra o Tottenham da Inglaterra, foi 1-1. E agora, com mais propriedade, mais dados, estatísticas dos jogos, acompanhei vários jogos do meio de semana dos clubes europeus. Vou usar 5 duplos nesse jogo. E o jogo 1 é um clássico. O clássico entre Manchester City e Manchester United. O clássico da cidade de Manchester, na Inglaterra. Esse jogo, pela Premier League, o campeonato inglês. A equipe do Manchester City vem numa fase muito complicada. Vem de derrota por 2-0 para a Juventus. E nos últimos 5 jogos a equipe só venceu um jogo. Vem difícil a situação no momento. O Manchester United também não vem muito bem. Fora de casa, nos últimos 5 jogos, empatou 3 e perdeu 2. Em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu para o Tottenham por 4-0. Muitas complicações, é um clássico difícil. Quem puder usar um triplo nesse jogo, use. Eu vou usar meu primeiro duplo nesse jogo e vou de Manchester City empate. Por jogar em casa, o Manchester City leva uma vantagem. É uma equipe mais forte e pode querer se recuperar nesse jogo. Com certeza vai fazer de tudo para vencer o clássico. Jogo 2. Rayo Vallecano e Real Madrid. Jogo pela La Liga, Campeonato Espanhol. O Real Madrid jogou neste meio de semana, na terça-feira, venceu a Atalanta por 3-2 fora de casa. Uma boa vitória. E também vem de vitória por 3-0 na La Liga, fora de casa, contra o Girona. Enquanto o Rayo Vallecano venceu o Valência fora de casa e venceu na Copa do Rei também. Vem de 2 vitórias seguidas fora de casa, o Rayo Vallecano. Em casa, a equipe vem de 2 derrotas. Vem de 2 vitórias fora de casa e em casa 2 derrotas. Em casa, nos últimos 5 jogos, venceu apenas o Alavés por 1-0. Então, o Real Madrid aqui é favorito. Não vou usar duplo nesse jogo. Acredito na vitória do Real Madrid. A equipe engrenou, encaixou. Nos últimos 2 jogos venceu. Jogos difíceis, o Girona fora de casa e a Atalanta por 3-2. Real Madrid na coluna 2 no jogo 2. Jogo 3. Lecce e Monza. Jogo pelo campeonato italiano. Jogo dificílimo para as duas equipes que brigam para não cair. O Lecce um pouco acima do Monza, que está na zona de rebaixamento. Mas também não é nada boa essa equipe do Lecce contra o Monza. O Lecce, nos últimos 5 jogos em casa, empatou 2, venceu só o Verona por 1-0, perdeu de 6-0 para a Fiorentina e perdeu para o Sassuolo. Enquanto fora de casa o Monza, nos últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 e venceu também o Verona por 3-0. Ou seja, as duas equipes venceram o Verona nos últimos 5 jogos. Essas equipes, nas últimas 5 vezes que se enfrentaram, foram 3 empates e 2 vitórias para o Lecce. O Monza, aliás, não vence há muito tempo, o Lecce. Então, é um jogo difícil aqui, mas eu vou acreditar na vitória do Lecce. Mas por precaução vou usar um duplo e vou de Lecce e empate. Jogo difícil entre essas duas equipes que brigam para não cair no campeonato italiano. Jogo 4 também pelo campeonato italiano, Parma e Verona. O Parma nos últimos 5 jogos em casa perdeu 3 e empatou 1. Mas vem de uma boa vitória no seu último jogo em casa, venceu a Lazio por 3-1. Isso lhe dá autonomia para ser favorito para esse jogo. A equipe da Lazio, que vem muito bem na Conferência League, está brigando pela liderança. Foi uma grande vitória. Inclusive o Lazio jogou e venceu hoje pela Conferência League. Então foi uma grande vitória do Parma.
Então aqui o Parma é favorito. Verona não vence há muito tempo. Fora de casa nem se fala. Sofreu uma goleada recentemente por 6-1 para o Atalanta. Aqui eu vou de Parma na coluna 1 no jogo 4. Jogo 5. Outro jogo dificílimo. PSG, Paris Saint-Germain e Lyon. Pelo campeonato francês. O Lyon acabou de vencer por 3-2 o Frankfurt, que também está nessa loteca no jogo 14. Era a única equipe invicta na Europa League e foi vencido pelo Lyon por 3-2. O Lyon não perde há 8 jogos. Nos últimos 15 jogos o Lyon só perdeu um jogo. PSG nos últimos 5 jogos perdeu um em casa para o Atlético de Madrid, empatou 2, venceu 2. Nos últimos 5 jogos no geral, o PSG venceu apenas 2 partidas. Pelo campeonato francês, empatou 2 contra o Nantes e o Alcheri. Então, não é confiável a vitória do PSG nesse jogo. Até pelo momento do Lyon, que não perde há 8 jogos. Vou de PSG empate. Quem puder triplar aqui, use um triplo nesse jogo. Viu? Jogos difíceis. Quem estiver achando que é fácil, essa loteca não está nada fácil. Eu acompanhei todas essas equipes neste meio de semana, as que jogaram, outras não jogaram, como o Monza. Essas equipes que lutam para não cair não estão em nenhuma liga aí. Algumas estão na Conferência League, então jogos difíceis, não são tão fáceis como... Nunca é fácil, né, a loteca? E o jogo 6, Atlético de Madrid e Getafe. Aqui sim tem um favoritaço, que é o Atlético de Madrid. A equipe do Atlético de Madrid vem embalada, vem de várias vitórias consecutivas na La Liga, 9 vitórias seguidas contra um Getafe que está no meio ali. Atlético de Madrid, coluna 1 no jogo 6, sem dúvidas, favorito. O Getafe, se conseguir algo fora do normal aqui, será uma surpresa. Os últimos jogos entre essas duas equipes, o Atlético de Madrid venceu fora de casa o Getafe as 2 vezes por 3-0 e 3-1. E pela La Liga, em 2022, 3-0 também fora de casa. Apesar de que o ano passado foram 2 empates, mas pelo momento desse ano, Atlético de Madrid coluna 1, jogo 6, sem dúvidas. Jogo 7, pelo campeonato inglês, Premier League, né? Brighton e Crystal Palace. O Brighton vem fazendo uma boa campanha na La Liga, sonhando com G4. O Crystal Palace um pouco abaixo, também não está tão ruim a equipe do Crystal Palace. Tem sido um jogo duro para algumas grandes equipes aí, inclusive seu último jogo em casa, o Crystal Palace empatou com o Manchester City em 2-2, apesar de que o Manchester City não está num bom momento, mas o Crystal Palace pode complicar para o Brighton. O último jogo entre essas duas equipes, o Brighton venceu por 4-1 em fevereiro, o Crystal Palace, jogando em casa. É jogo duro, mas eu vou acreditar na vitória do Brighton e vou de coluna 1 no jogo 7. Coluna 1 no jogo 7, Brighton e Crystal Palace. Jogo 8, Bologna e Fiorentina. Jogo pelo campeonato italiano. A Fiorentina favoritaça para esse jogo. Apesar de que o Bologna vem de 2 vitórias, mas é contra equipes que lutam para não cair. Venceu por 3-0 o Venezia e o Monza venceu também por 4-0. Já a Fiorentina fora de casa, nos últimos 5 jogos venceu 4. É favorito aqui a Fiorentina, mas não é tão confiável cravar a vitória da Fiorentina aqui. Eu vou de coluna 2, mas quem puder usar um duplo aqui no empate é mais apropriado. Eu, como tenho 5 duplos, vou de coluna 2 no jogo 8. A favorita é a Fiorentina para esse jogo. Jogo 9 também pelo campeonato italiano, Milan e Genoa. A Genoa é uma equipe que nos últimos 5 jogos venceu os últimos 2 fora de casa. Venceu a Parma por 1-0 e venceu a Udinese também por 2-0. Vem de 2 vitórias fora de casa. Uma equipe que pode aprontar, mas aqui o Milan é favorito. Vem de 3 vitórias consecutivas em casa. Uma pela Liga dos Campeões, uma pela Copa da Itália, meteu 6-1 no Sassuolo e 3-0 na Empoli.
Milan favorito, coluna 1 no jogo 9. Pelo histórico, o último jogo entre essas equipes, o Milan foi 3-3 em maio e o Milan venceu fora o Genoa por 1-0. Tem sido jogos duros, mas pelo momento o Milan favorito, coluna 1 no jogo 9. Mas é um jogo, quem puder usar um duplozinho aqui no empate, seria bom. Jogo 10, Alavés e Atlético Bilbao. O Atlético Bilbao bem melhor, a equipe está na Liga Europa, disputando a liderança, viu? Jogou também neste meio de semana e venceu, vem muito bem a equipe do Atlético Bilbao. Contra o Alavés, que nos últimos 5 jogos em casa perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No confronto com o Atlético Bilbao, os últimos 3 jogos, vitória do Atlético Bilbao. 2-0, 2-0, 3 vezes. Em casa e fora. Há muito tempo o Alavés não consegue um empate aqui. Aqui, coluna 2 nesse jogo, o Atlético Bilbao é favoritaço. A equipe está no G4 da La Liga, do Campeonato Espanhol. E, sem mais delongas aqui, a vitória do Atlético Bilbao é quase como certa. Claro que jogos assim são feitos de surpresas, né? Mas como vou usar 5 duplos, aqui eu vou na coluna 2, no jogo 10. Jogo 11, Villarreal e Real Betis. Aqui o Villarreal, aqui com o Villarreal, que é a pronúncia certa, né, no espanhol. O Villarreal joga em casa, nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2. Perdeu para o Barcelona em setembro, né, em casa, por 5-1. Já o Real Betis fora de casa venceu seu último jogo pela Copa do Rei, uma equipe fraca, né? Sant Andreu, e perdeu para a Real Sociedad, Valência. Não vem nada bem fora de casa o Real Betis. No confronto direto aqui, o último jogo na La Liga foi em março de 2024 e o Villarreal venceu fora de casa por 3-2 o Real Betis. Por tudo aqui, pelo momento, o Villarreal favorito. Jogo difícil. Vou acreditar na vitória do Villarreal aqui. Mas quem puder usar aqui um duplo no empatezinho é importante, viu? Jogo difícil. Como também esse jogo entre Southampton e Tottenham. Apesar de que o Southampton é o lanterna, mas tem vendido caro suas derrotas, né? Tirando esse jogo contra o Chelsea, perdeu por 5-1. Os outros jogos não foi goleado. O último jogo mesmo entre Southampton e Tottenham, o jogo foi 3-3 em março de 2023, né? Faz um tempinho. Tottenham aqui favorito, apesar de que hoje o Tottenham não conseguiu vencer o Rangers pela Liga Europa. O Rangers é um time da Escócia, né? Tradicionalíssimo. Foi empate, mas aqui eu vou de Tottenham na coluna 1 aqui, o jogo do Tottenham, coluna 2 aliás. Tottenham favorito aqui, coluna 2 no jogo 12. Jogo 13, Chelsea e Brentford. Campeonato inglês, o Chelsea favoritaço, vem embalado aí. Venceu mais um jogo hoje, pela Liga Conferência. Venceu fora de casa por 3-1 com tranquilidade. E é favorito para esse jogo. Agora tem um porém. O Brentford não perde para o Chelsea faz desde 2021. Nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias do Brentford e 2 empates. E o Chelsea não vence o Brentford há um tempo. É um jogo que promete. O Chelsea vai ter que mostrar jogo. O Brentford também está ali bem nessa competição no Campeonato Inglês e brigando ali em cima. Eu vou arriscar aqui para ver se pega uma surpresa e vou de Chelsea e empate nesse jogo. E o jogo 14 também é um jogo dificílimo. O RB Leipzig venceu o Frankfurt por 3-0 agora, dia 4 de dezembro. Só que o Frankfurt é uma equipe fortíssima. É o vice-líder da Bundesliga, o campeonato alemão. Então esse jogo 14 aqui pode acontecer tudo aqui, viu? E o Frankfurt não é time besta, não. Venceu vários jogos consecutivos antes de perder esse último jogo e empatar. Inclusive hoje vendeu caro a derrota para o Lyon da França, perdeu por 3-2. Foi jogo difícil para o Lyon, muito difícil. O Frankfurt era a única equipe invicta nesta competição, na Liga Europa.
e perdeu por 3-2 hoje para o Lyon. Vai dar trabalho para o RB Leipzig, não vai ser fácil esse jogo. Vou de coluna 1 e coluna do meio. São esses os meus palpites, pessoas. Não é fácil, a loteca nunca é fácil, pessoal. Sempre há surpresas e zebras, e quem puder investir um pouco mais aqui, eu usei 5 duplos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like, comentem o vídeo, compartilhem, ative o sininho das notificações para sempre ser notificado. Aqui você sempre se mantém informado sobre a loteca. Loteca rumo aos 14. Boa sorte a todos, não desistiremos jamais. Rumo aos 14 pontos, se Deus quiser.